Começo por fazer um pouco a ligação entre o passado da cidade de Évora, que é uma cidade com reconhecimento internacional devido ao seu centro histórico. Tem um centro histórico lindíssimo e que é agradável de conhecer para quem não conhece. Fica desde já convidado a visitar Évora. Um centro histórico que tem o reconhecimento da Unesco como Património Mundial da Humanidade, faz cerca de 28 anos, e que atualmente recebeu um projeto inovador ao nível das redes inteligentes, no caso das redes inteligentes de energia, e que também tem o seu reconhecimento internacional, porque serve também, no fundo, de teste, um projeto que serve de teste para depois poder ser replicado noutras cidades e também, no caso de Portugal, no resto do território. Começo por falar um pouco do Pacto dos Alcaides, dos autarcas. Évora também assinou este pacto. Évora compromete-se também em reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa. E com base nesse comprometimento foi feito um plano de ação para a energia sustentável, onde não se consegue ver muito bem nos gráficos, mas não se consegue por causa da luz, mas onde se verificou no estudo que foi feito que quais são os setores da cidade que têm maior peso tanto nos consumos de energia como nas emissões de CO2, de gases com efeito de estufa. E onde nós vemos que a iluminação pública e os transportes públicos são os que têm menor peso, no caso de Évora, tanto na emissão como no consumo de energia. Isto porque em Évora a população se habituou muito a usar o transporte privado e não está muito também habituada à utilização de bicicletas ou de andar a pé. Portanto, é um estilo de vida da população que não é muito favorável em termos de sustentabilidade. E, portanto, há que pensar e repensar como promover a utilização dos transportes públicos e também de transportes cicláveis na cidade. Começo também desde já aqui, como já foi falado, a reforçar a ideia de que o mais importante para que seja possível implementar medidas de sustentabilidade é o envolvimento que se consegue ter da população. Sem o envolvimento da população, não se consegue implementar verdadeiramente tudo o que se pensa acerca da sustentabilidade e os projetos associados para tornar as cidades inteligentes. Outro dos fatores que também pesa bastante no bolo da energia e das emissões de gases com efeitos de estufa são os edifícios. Os edifícios, porque Évora é uma cidade antiga e o tipo de construção é pouco eficiente. Nos edifícios consome-se muita energia, como também já se falou hoje. Os hábitos atuais, os nossos hábitos, são muito consumistas. Nós gostamos de ter conforto nas nossas casas e por isso os consumos de energia também nos edifícios também dispararam muito e têm vindo a crescer cada vez mais. Podemos ver então no gráfico aqui, este gráfico em baixo, que a eletricidade vai logo a seguir em termos de consumos de energia, logo a seguir aos consumos de combustíveis fósseis. Portanto, como Évora está muito dependente, no fundo, tanto da energia elétrica como dos consumos dos fósseis.
são áreas, são pontos fracos da cidade, têm a ver com a história da cidade, com a história dos habitantes da cidade e, portanto, há que atuar sobre esses pontos fracos. Porque para atingirmos os objetivos traçados para as metas traçadas para a Europa 2020, é necessário que nos foquemos onde realmente somos mais fracos. Eu ontem comentava isso no trabalho do grupo, que no fundo a cidade o mundo global pode ser visto como sendo eu agora vou falar de outra maneira, dar um exemplo como um trem, como um comboio, com várias carruagens. E se pensarmos que para resolver os problemas que temos que atacar onde somos mais fracos, temos que começar por andar à velocidade das carruagens que andam mais devagar. E, portanto, porque senão se rompe o elo entre as carruagens. E as cidades, para se tornarem mais sustentáveis, assim como o planeta para se tornar mais sustentável, efetivamente há que pensar no que somos mais fracos. Porque se formos bons no que somos fracos, seremos melhores no que somos fortes. E por isso a cidade de Évora, estamos a dar passos pequenos, como somos uma cidade, como já disse, antiga, não é uma cidade nova, não é possível dar passos rápidos de mudança, mas estamos a dar passos e isso é importante. E por isso estamos a dar passos no sentido de tentar resolver os problemas da energia nos edifícios, colocando equipamentos de medida, os meterings, a nível de energia elétrica, energia de gás, de águas. É um projeto que o município de Évora está a fazer como piloto nos edifícios municipais. Temos também, a nível de iluminação, a renovação dos equipamentos por equipamentos mais eficientes, com tecnologia LED, ou no caso das lâmpadas fluorescentes, também lâmpadas fluorescentes mais eficientes, e com equipamentos de balastros eletrónicos, com regulação de fluxo luminoso. E também o caso das auditorias nos edifícios, para ver também nos edifícios concretamente onde podemos melhorar. Auditorias energéticas. A nível dos transportes, no fundo para promover o desenvolvimento, o desenvolvimento dos transportes públicos na cidade, têm-se feito iniciativas ao nível dos transportes públicos com a introdução de serviços que vão ao encontro das necessidades, daquilo que pensamos que serão as necessidades da cidade, da população, que é uma população que também é cada vez mais envelhecida. Temos, nesse contexto, a criação de uma rede de transportes públicos, a chamada linha Azul. São autobuses, autocarros que param quando a pessoa pede. E não têm pontos de paragem fixos. São versáteis e que vão, no fundo, também um pouco ao encontro daquilo que a população que é mais velha, mais envelhecida, também necessita, tornar, no fundo, apetecível a utilização dos transportes públicos na cidade. No caso da mobilidade para pessoas com dificuldade motora, a adaptação também dos autobuses, dos autocarros, com equipamentos que facilitam a utilização por parte de pessoas com dificuldade motora. A rede elétrica para carregamento de viaturas elétricas também é uma realidade em Évora. Temos também redes cicláveis que promovem a utilização de bicicletas e também
o exercício físico, mas também a deslocação das pessoas. No caso da produção de renováveis, também temos um projeto interessante de média escala em Évora, que está praticamente concluído, e nos edifícios escolares municipais, a introdução de energia também térmica solar. Ao nível da sustentabilidade da cidade, Évora também está envolvida num projeto europeu, dentro do programa 7 da Comissão Europeia. É um projeto que vai trazer, ainda não começou, mas vai começar, está aprovado, mas os trabalhos ainda não iniciaram, vão iniciar, espero que brevemente, e que trará o benefício de podermos fazer o planeamento sustentável da cidade de uma forma, com uma visão global e sólida. E, por fim, o projeto de que tanto se fala em Évora, que é o projeto da rede de fornecimento de energia elétrica e promovido pela EDP Inovação, EDP Distribuição. Como já foi falado também durante este curso, o contexto atual das alterações que se vivem e do rápido crescimento da população mundial. Hoje foi mostrado até aqui um filme que exemplificava isso mesmo, que atualmente mais de 50% da população vive nos grandes centros urbanos, que consomem mais de 75% da energia mundial e que ocupam apenas 2% da área total do planeta e que tende a aumentar, a população rural tende a migrar para os grandes centros urbanos. Espera-se que, dentro de pouco tempo, 75% da população viva nos grandes centros urbanos. E, portanto, o rápido crescimento também das infraestruturas nas cidades, a crise económica que os municípios vivem, que as cidades vivem, que os países vivem, os países principalmente europeus, as alterações climáticas que são cada vez mais imprevisíveis, as desigualdades sociais e as exclusões sociais, é um fator também muito importante, no fundo, o envolvimento da população e pensando também nos setores da sociedade que são menos bem vistos, mas que também é importante encontrar soluções para a inclusão de todos os setores da sociedade. Até porque, se pensarmos na crise económica que se vive, cada vez maior é a distância entre os mais ricos e os mais pobres, e a classe média está a satisfazer, principalmente aqui na União Europeia e nos países do Sul, Espanha, Portugal, onde se vive uma realidade de crise económica maior e que a classe média está a sofrer bastante com isso. Portanto, a inclusão social é muito importante também para se resolverem os problemas e então há que repensar, tendo em conta este contexto, a repensar a forma de como se vê a cidade, o que é uma cidade inteligente. Mas as cidades inteligentes, de acordo com os pensamentos atuais, devem estar alicerçadas ou fundadas em 3 pilares essenciais, que é o pilar da economia, o pilar da economia, o pilar social e o pilar ambiental. E materializam-se com iniciativas mais ou menos integradas e nas diversas áreas da energia, dos transportes,
da governação, da saúde, da gestão dos resíduos, da gestão das águas. E só para fazer referência que Évora tem dentro dessas áreas fundamentais desenvolvido também soluções para a gestão dos resíduos. Peço desculpa, agora. Para a gestão para a gestão dos... Isto não está fácil. Para a gestão dos resíduos, para os transportes, para a energia, na educação universitária, na gestão das águas, na gestão energética da região, na habitação social e também é muito importante a relação entre os outros municípios e por isso a comunidade intermunicipal. Eu coloquei aqui esta frase porque acho que é muito importante que, no caso principalmente das cidades antigas e existentes, não se pode pensar na renovação da cidade e torná-la inteligente e sustentável de uma forma drástica. Tem que se pensar em dar pequenos passos, como também já disse. E o município de Évora, nesse sentido, para criar esses passos, mantém relações com diversas instituições, sejam elas nacionais ou internacionais, e instituições de caráter universitário, no setor de energia, no setor dos transportes, dos resíduos e portanto, no setor da gestão dos territórios, no setor também da gestão dos territórios e dos dados, no caso dos dados, que é muito importante o acesso aos dados. Portanto, o município de Évora, e podia este slide está cheio aqui de logotipos de instituições, mas o que é certo é que o que importa é que hajam relações bem fortes entre a instituição que é o município de Évora com as outras instituições para se conseguirem traçar os caminhos de uma forma sustentável e criar soluções para o futuro da cidade. Como já disse, Évora está envolvida num projeto aprovado dentro do programa 7 da Comissão Europeia. É um projeto em que o grupo de trabalho, o consórcio, é formado por 4 países, a Grécia, a Itália, o Reino Unido e Portugal. É um projeto que em Portugal está envolvida a cidade de Évora, a Universidade Nova de Lisboa, através da Faculdade de Ciências e Tecnologia e a EDP Distribuição. E quem está a promover este projeto, este consórcio, é a Grécia, no fundo, a cabeça deste projeto. Este projeto pretende fazer o planeamento sustentável da cidade e reunir, portanto, estas cidades e reunir organizações científicas, universidades dos vários países, a fim de estabelecer uma metodologia para melhorar o planeamento sustentável para as necessidades presentes e futuras, através de uma abordagem integrativa, isso é importante, e o planeamento multidisciplinar também. Tem objetivos definidos, este projeto, e pretende fornecer uma compreensão abrangente do sistema de energia, dos sistemas de energia das cidades, pretende identificar um conjunto de projetos de curto, sejam projetos piloto, de médio e de longo prazo, dirigidos à eficiência energética dos fluxos de energia em todos os setores de que já falei, do ambiental, social e económico, dos transportes, dos resíduos, da energia elétrica, do gás, da saúde, da governação. Pretende pavimentar o caminho para a implementação de medidas sustentáveis e promover o planeamento integrado e sustentável da cidade. E como também já falei, e é muito importante, não se percebe muito bem na projeção, mas a participação da população
é o fator que, no fundo, vai congregar todo o sistema para que ele possa funcionar. Sem a população, nada desta ideia, deste ideal, nada se conseguirá tirar daqui. Portanto, começará com a recolha de dados. No fundo, será também feito um Big Data, no fundo, em Évora, para todos os setores, o tratamento dos dados, a criação de soluções, a implementação de soluções, quick wins, por exemplo, de início, e depois a passagem para soluções para todo o concelho, no caso de Évora, mas isto, portanto, será depois com o desenrolar do projeto, para tornar a cidade sustentável. O projeto está aprovado e que pensamos que, estou à espera que durante este mês do mês que vem, possamos ter a primeira reunião de trabalho do projeto. Começava agora aqui por fazer uma contextualização da importância das smart grids nas smart cities, nas cidades sustentáveis, antes de falar do projeto da EDP Distribuição, porque o EDP Distribuição, o projeto tem a ver com as redes inteligentes para a energia elétrica, mas no fundo, se pensarmos bem, é um conceito que pode ser utilizado para as outras redes inteligentes, não só para a de energia, mas para as outras redes de rede de energia de eletricidade, mas também para as outras redes. Mas no caso da rede elétrica, como já foi dito, devido à alteração dos hábitos, dos nossos hábitos, do crescimento acentuado e da nossa dependência consumista, as infraestruturas estão a chegar ao seu limite das capacidades. E por isso as empresas de distribuição têm aqui um paradigma: ou investem numa nova rede, ou então fomentam a poupança energética. Isto para não falar também no problema da produção energética, do equilíbrio no caso da produção energética e da inserção das renováveis. Mas as infraestruturas atuais estão a chegar ao limite das suas capacidades. E depois, os riscos também os níveis de consumo, de utilização das redes, os riscos associados também ao envelhecimento dessas redes. São redes já com muitas décadas em cima de utilização, com tecnologias de materiais já muito desatualizados e que também não podem suportar esse crescimento acentuado do transporte de energia. Outra ideia que era importante aqui realçar é aquilo que já falei, no fundo, os compromissos que estão estabelecidos e que, no caso de Évora também, com as nações para a redução das emissões de CO2 e reduções energéticas, de consumos de energia. E, portanto, os desafios que se colocam atualmente com a construção e a renovação, neste caso de Évora, das cidades, para as tornar mais inteligentes, mais eficientes e sustentáveis, aqui aparecem as smart grids com especial relevância para que se consigam atingir esses objetivos de tornar as cidades mais inteligentes e sustentáveis. No caso das operadoras de rede, se antigamente os desafios eram de fornecer os serviços com qualidade e ter eficiência de operação, atualmente, dado os contextos de que já falei também, mas também a inserção de novas tecnologias de produção de energia, como já foi dito também, das renováveis,
e a introdução dos veículos elétricos, e dadas as necessidades também de tornar, de estancar o crescimento dos consumos de energia e tornar todo o sistema de energia mais sustentável, surgem os novos desafios onde se inserem as redes inteligentes. Em Portugal, para contextualizar também aqui um pouco uma das facetas, uma das necessidades da introdução das redes inteligentes é a inserção, a capacidade que essas redes têm para a inserção das energias renováveis, portanto, das energias produzidas em regime especial, que em Portugal contamos já com mais de 17 mil produtores ligados à rede. Esta energia produzida em regime especial, seja ela eólica, em mini-hídricas, em biomassa ou solar, trazem problemas de instabilidade na rede e a sua produção nem sempre está sincronizada com as necessidades. E, portanto, a utilização das redes inteligentes terá aqui um papel também fundamental para a gestão da produção da energia renovável de uma forma mais eficiente. No caso das redes inteligentes e, concretamente, das redes elétricas, convinha aqui agora realçar 5 conceitos fundamentais que definem o que é uma rede inteligente e, neste caso, de concreto, uma rede elétrica, mas que pode, de certa forma, ser aplicado, como já disse, às outras redes inteligentes sem ser a rede elétrica. Portanto, uma rede inteligente terá que ter a capacidade de autorreparação, porque é uma rede que tem sensores, e porque tem sensores, faz medição de dados, faz recolha de dados em tempo real, e essa recolha de dados em tempo real prevê, através de mecanismos automáticos, antecipar e detectar também, de certa forma, e dar resposta aos problemas da rede. Portanto, esse é o conceito de autorreparação nas redes inteligentes. Também a motivação e o envolvimento dos consumidores é um dos fatores fundamentais, porque sem consumidores não há rede, e para que a rede seja inteligente, seja sustentável, os consumidores têm que reconhecer que aquilo que está a ser feito é para seu benefício. E, no fundo, no caso das redes elétricas inteligentes, a motivação dos consumidores passa pela incorporação de tecnologias que permitem a gestão energética, também melhorar a gestão energética dos seus edifícios, ter acesso aos consumos em tempo real dos edifícios, no fundo, a possibilidade de poderem ter a capacidade de saber o que estão a consumir para poderem atuar e também sentirem que podem poupar energia e ver onde é que podem poupar energia. A eficiência energética também é um dos conceitos fundamentais e das smart grids, porque as smart grids têm o papel e têm a função de minimizar os custos da operação e de manutenção das redes. E também de otimizar os fluxos de energia e reduzir os desperdícios energéticos com a utilização e inserção das energias de baixo custo, das energias renováveis. E por isso a acomodação também de todos os equipamentos, todas as produções de energia e equipamentos de armazenamento de energia são outro dos conceitos fundamentais também para a definição de uma rede elétrica.
Portanto, a Smart Grid permite a conexão eficiente de todos os equipamentos e permite que os consumidores possam utilizar a energia que estão a produzir com as suas microproduções e revender à rede os excedentes. E permite a gestão também, no caso das viaturas elétricas, como já foi dito, os consumidores poderem armazenar energia nas viaturas e tudo isto ser feito e gerido de forma inteligente, automática, de forma autónoma pela rede, mas também, é claro, com o controlo, no fundo, de quem utiliza e de quem gera, de quem opera. No caso outro conceito importante que define para a definição da rede inteligente é a capacidade que a rede tem que ter e que tem na resistência a ataques e a desastres. No fundo, a capacidade de redirecionar os fluxos de energia e manter os serviços aos consumidores, aos utilizadores, no caso de acontecer algum desastre, alguma interrupção em alguma zona da rede. Para os consumidores e para os utilizadores, no fundo, resumia agora aqui quais são os benefícios, porque os benefícios, quais são os objetivos e os benefícios para a eficiência energética e que vão ao encontro dos consumidores, que vão beneficiar os consumidores, que são a maior eficiência operacional. A rede inteligente permite a gestão remota dos equipamentos da rede, a redução dos custos de manutenção da rede. Depois eu vou falar mais à frente um pouco e concretizando estes aspectos no projeto de Évora. Melhorar a qualidade do serviço, a capacidade de detectar as situações anómalas, o atendimento mais rápido e personalizado, maior eficiência energética através do melhor controle dos fluxos de energia e minimização de perdas, mais renováveis, peço desculpa, e veículos elétricos, portanto a capacidade de penetração das renováveis e o suporte à mobilidade elétrica. Portanto, o projeto de Évora, o projeto piloto de Évora, é realmente um projeto único, pelo menos em Portugal, onde se desenvolveu uma rede de dados, uma rede inteligente de dados, paralela à rede de fornecimento de energia para todo o concelho de Évora. E por isso foram abrangidos todos os consumidores, não ficou ninguém de parte. Foram instalados 31 mil equipamentos inteligentes nos consumidores. Todos os postos de transformação também estão equipados com equipamentos de gestão da rede. A rede permite a inserção e a gestão dos carregamentos de viaturas elétricas, que é uma rede que já está a funcionar em Évora, que Évora faz parte do projeto de que se falou ontem, da Ryanair, no caso do carregamento de viaturas elétricas. E em Évora também já existem muitos microprodutores de energia fotovoltaica e por isso, como esta rede, estes microprodutores em Évora têm aqui também a integração dessa produção de energia de uma forma mais eficiente na rede de energia da cidade. Os edifícios também beneficiaram com esta rede a nível da eficiência energética, porque este projeto permite aos edifícios, às empresas, ter acesso à informação que antes não tinham, em tempo real, ver os diagramas de carga e assim atuar de forma a encontrar soluções para a poupança energética nos edifícios. Para os consumidores residenciais,
também beneficiaram também com este projeto, porque no fundo passaram a saber em tempo real a energia que consomem. No caso da iluminação pública, foram realizados também alguns projetos de eficiência energética, com a introdução de tecnologia LED e de inteligência artificial para a gestão da iluminação pública. Este é um projeto que não fica por aqui, que é um projeto que em Évora está também ainda em desenvolvimento de outros projetos a partir deste, nomeadamente ao nível do backup energético e ao nível da gestão da iluminação pública do concelho, porque já existe uma rede e já existe uma base de equipamentos a funcionar e a partir daí, com base nesse investimento já feito, há novas possibilidades e, portanto, já estão a ser testadas outras soluções ao nível da iluminação pública e ao nível do backup energético. Évora foi escolhida para ser o palco deste projeto piloto em Portugal por algumas razões, através de um estudo realizado pela EDP Inovação, e a EDP Distribuição concretizou este projeto em Évora, porque Évora tem uma dimensão que foi considerada ideal, o tipo de rede também foi considerado, o tipo de rede elétrica também foi considerado ser o ideal para a realização deste projeto, a dimensão, a visibilidade que a cidade tem a nível nacional e a nível internacional também é fundamental, porque é um projeto que serve de exemplo e que, no fundo, atrai também outros países. E por estar Évora também inserida no projeto piloto das redes de carregamento de viaturas elétricas. A arquitetura da rede inteligente já foi falado aqui hoje, no fundo, penso que já todos conhecemos, no fundo, como funciona uma rede inteligente, mas em Évora, vou explicar e concretizar um pouco mais. Portanto, nos consumidores temos um equipamento que substitui os contadores antigos, um equipamento que não é um contador, e já vou mostrar isso um pouco à frente, a título de curiosidade. É um equipamento que tem multifunções, permite a contagem e a medição de energia, efetivamente, que é importante, mas em tempo real, não é? Em tempo real, toda a informação é transmitida pela rede para os sistemas em tempo real, não é bem assim, mas em tempo real faz a recolha dos consumos e de todos os dados no consumidor, que são transmitidos de 15 em 15 minutos para as centrais que estão, para os equipamentos que estão instalados nos transformadores, que são os controladores e os gestores da rede, e que diariamente são transferidos para os serviços centrais da EDP. Isto no caso de não acontecerem situações anómalas, porque no caso de acontecerem situações anómalas, portanto, a informação é enviada imediatamente. Estes equipamentos são equipamentos que permitem fazer a gestão. Peço desculpa, pensava que ia ser rápido, mas estou a tentar ser lento, porque podem não perceber e quero que percebam. Mas, portanto, permitem a gestão à distância, que é outro dos fatores importantes e que vai melhorar a qualidade do serviço. Permitem a gestão à distância. A EDP deixa de necessitar de que um técnico se desloque ao consumidor para resolver e para prestar o serviço. Os sistemas centrais têm a capacidade de, através do sistema informático, dar instruções às Energy Boxes para alterações de potência, cortes de energia, ativações de energia, alarmes, portanto, alterar o tarifário, porque estes equipamentos também têm a capacidade de ter vários tarifários pré-definidos e alteração de tarifários. E estes equipamentos permitem também outra função, que é a ligação ao sistema de domótica dos edifícios. E assim o utilizador poder gerir de uma forma mais eficiente, mesmo que esteja no outro lado do mundo,
a eficiência dos equipamentos, energética dos equipamentos que tem. A inserção dos veículos elétricos, gerida através destes equipamentos e que é gerida nos postos de transformação pelos DTCs, a inserção das renováveis, também gerida através destes equipamentos, gerida nos DTCs e, portanto, nos sistemas centrais, que é o terceiro nível da arquitetura desta rede, é feita a gestão comercial e técnica de toda a rede, através de plataformas informáticas e que permitem a gestão dos dados, a gestão da rede e integração com os outros sistemas de transporte de energia e da EDP. Passo um pouco à frente para a concretização do projeto em Évora. Inicialmente, em Évora, com o arranque, foram criados grupos de estudo onde foram testados serviços novos, onde foram testados equipamentos de tablets e de gestão de energética nos estabelecimentos residenciais, nos estabelecimentos comerciais e nas residências particulares. Foram testados novos tarifários, novas formas de tarifar a energia. Foram testados também novas formas de comunicação com os consumidores, através de SMS, através do envio de informação por mail. Mas toda a população, no fundo, veio beneficiar desta nova rede porque tem o acesso, no fundo, à faturação em tempo real. Portanto, o consumidor, sabendo o que ele consome em tempo real, sabe quando e como é que poderá, nas suas casas e nas suas empresas, atuar para poupar energia. Portanto, tendo acesso a dados, como se falava ontem, tendo acesso às medições reais ao longo do dia, aos diagramas de carga e fazer comparações é possível atuar e reduzir o consumo energético, poupar energia. Como dizia, portanto, os equipamentos das Energy Boxes não são meros equipamentos de medição, são equipamentos que têm um rol de funcionalidades, são equipamentos que são modulares, permitem fazer upgrades, introdução de novos módulos para novas funções e, portanto, são versáteis. Por uma questão de curiosidade, apenas 20% do custo do total do equipamento tem a ver com a parte de contagem. Tudo o resto tem a ver com comunicações, com o hardware, com a construção, com o módulo de gestão, o módulo de envio de dados, de comunicação, é o que tem maior peso no custo do equipamento. Na rede de Évora, a comunicação entre estas Energy Boxes e os sistemas que estão instalados nos postos de transformação, deu-se prioridade a uma tecnologia barata de transporte de dados, através da comunicação de dados através da rede elétrica. São equipamentos que permitem a diminuição da iluminação sem pôr em causa a qualidade dos serviços e, portanto, para nós do município que temos a responsabilidade de garantir um bom serviço, não podemos instalar equipamentos que não garantam que o serviço tem boa qualidade e, portanto, a segurança com estes equipamentos está garantida. Então, foram instalados no centro histórico equipamentos que têm inteligência artificial e têm a tecnologia LED. No fundo,
fazem a gestão da iluminação com base na utilização de pedonal ou de iluminação rodoviária, a gestão do nível de iluminação automático, e fazem a gestão automática também do nível de iluminação com base na iluminação ambiente. Não é? Portanto, foi feito um projeto piloto onde as lanternas históricas da cidade foram remodeladas com tecnologia também de inteligência artificial. Poupanças na ordem dos 66%. No caso de nós em Évora também, como já falei, temos redes cicláveis e pedonais para promover a mobilidade sustentável na cidade, e no caso da parte urbana, que tem cerca de 4 km, foi feita a iluminação pública com a introdução de tecnologia LED e gestão da regulação do fluxo luminoso, com poupanças de 55%. Peço desculpa estar a acelerar, mas já me deram a indicação que tenho que acelerar. No bolo de iniciativas que foram desenvolvidas, onde se inserem também o desligamento de pontos de energia que são considerados desperdício energético. Se formos a ver, muitas vezes temos luminárias superpostas no mesmo sítio, ou então iluminarem coisas que não é necessário iluminar. A iluminação da construção civil desenfreada que se verificou nos últimos tempos, a iluminação de espaços que não estão habitados e que foram construídos e porque as urbanizações não tiveram sucesso e as casas não foram vendidas, mas continua a iluminação a funcionar, ou então de espaços para futuras construções que também não têm construção e que têm iluminação e que não serve para nada. No fundo, aí fomos vendo caso a caso e desenvolvemos um estudo onde nos permitiu identificar quais os pontos de luz que podíamos desligar. Para já desligámos 841 pontos de luz, e no conjunto total destas iniciativas de que falei, temos uma poupança no total da energia consumida no concelho de 24%, uma poupança de 24%. Se falarmos num consumo de 1,2 milhões de euros ano, que é o consumo mais ou menos em Évora, em termos energéticos, poupámos 200 e picos mil euros ano. A inserção, já falei e vou passar à frente, de Évora no sistema de carregamento de viaturas elétricas, para a promoção do afastamento da nossa necessidade aos combustíveis fósseis. Évora está empenhada nisso. Infelizmente, os veículos elétricos até agora não se demonstraram uma solução, mas a rede existe. Estamos abertos a novas ideias, a novos projetos e, por isso, estamos abertos a toda a comunidade que apresente ideias. Isto é um exemplo disso, é um projeto de alguém que quis fazer, mas que infelizmente não foi para a frente, para um plano de autossuficiência para a região de Évora, com base na utilização de materiais da região para a construção civil, de energias renováveis, na melhor gestão dos recursos hídricos, de modo a tornar a região autossustentável a nível da água, dos consumos de água, e da produção de alimentos também, com base na produção sem recursos químicos, e também autossuficiente. Passo um pouco à frente, e já estou mesmo a terminar. Em Évora está mesmo em conclusão um novo parque fotovoltaico que vai produzir 1 megawatt no nosso antigo aterro sanitário. O antigo aterro sanitário era um espaço poluído e, neste momento, está-se a tornar um espaço de produção de energia verde em função da melhoria da qualidade de vida da população de Évora. Portanto, acho que é um exemplo interessante também, porque é interessante. E pronto, e termino aqui a apresentação. Espero, só mais este. Como falei, a medição que o município de Évora está a fazer nos seus edifícios para poder também atuar ao nível da poupança energética.
e, portanto, como já foi falado, é importante medir para gerir e, por isso, estamos a introduzir equipamentos de medição de energética nos edifícios municipais.